Olá, pessoal! Vim aqui falar mais um pouquinho sobre a nossa mudança dos Estados Unidos para o Canadá. Eu queria começar falando que não foi uma decisão fácil sair dos Estados Unidos. Eu ainda amo lá, ainda amo o estado que eu morava, especialmente, ainda amo Seattle, amo as pessoas que estão lá, os nossos amigos, família do coração que a gente fez lá. Tivemos momentos incríveis lá, foi onde o meu esposo batizou, foi onde eu conheci ele, foi onde casamos, onde, enfim, eu realmente cresci, né, na minha vida adulta, porque eu cheguei lá com 20 anos. Mas chegou um ponto da nossa vida que a gente começou a perceber que Deus estava fechando muito as portas para nós lá, e de fato tinha algo que a gente deveria fazer, a gente deveria tomar a atitude de mudar de lá. Não foi muito escolha nossa, digamos assim, mas foi algo que a gente de fato confiou em Deus e falou: se é da tua vontade, Senhor, nos mostra o que devemos fazer. E de fato, Deus foi mostrando cada vez mais para nós que esse era o caminho que Ele estava querendo que a gente seguisse, esse era o caminho que Ele queria, que era da vontade dele. E assim, a gente realmente tá aqui nessa terra, tá aqui só pra fazer a vontade de Deus. A gente erra, a gente falha demais, 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 mas a gente tenta ao máximo realmente ouvir a voz de Deus e seguir o que Ele quer pra nós. E sair dos Estados Unidos foi exatamente isso. Claro que na carne a gente também pesou o lado positivo e o lado negativo, porque de fato tem. E um dos pontos que realmente eram muito bons pra nós, que a gente viu saindo dos Estados Unidos, era que a gente poderia ter a liberdade de viajar, a liberdade de poder ir para o Brasil, ver a nossa família, ter, enfim, a liberdade de poder viver sem ficar pensando em o que eu devo fazer, porque isso é errado, isso, aquilo é certo. Tipo assim, viver naquela indecisão devido aos processos imigratórios dos Estados Unidos serem extremamente difíceis. No Canadá, temos diversos caminhos diferentes para seguir para conseguir o Green Card canadense, que se chama PR, totalmente diferente dos Estados Unidos. E assim, isso é algo muito benéfico para nós, para a nossa vida, principalmente que, né, pensamos em ter filhos e tudo mais, e não queremos que os nossos filhos passem por essa situação de não poder ir para nosso país com tanta frequência assim. A gente já mora longe mesmo, então que pelo menos a gente possa ter essa liberdade de ir e vir. Enfim, falei um monte. Mas é isso, isso é um pouco da nossa decisão de sair dos Estados Unidos e vir pro Canadá. E aí foi a parte de, tá, vamos sair dos Estados Unidos. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo foi, de fato, conseguir um emprego, porque a gente não tinha mais condição e nem psicológico de vir como estudante, que é um caminho que a maioria das pessoas vem, eu acredito. Estava totalmente drenada da minha faculdade, devido a diversos problemas que eu passei lá. E eu não queria mais ter que investir tanto dinheiro em uma faculdade no exterior, eu não queria mais ter que passar por aquele estresse, pelo menos não por enquanto. Eu penso sim voltar para a faculdade no futuro, mas em um outro momento. Então a gente tinha que conseguir um emprego. Não sei como, porque a gente tinha noção que era difícil, mas começamos a tentar. Enviamos diversos e-mails, eu formulei um e-mail meio que padrão e fiz o currículo do meu esposo. Ele trabalha na área da construção, que é uma área maravilhosa para imigrar, porque o Canadá precisa de muitos, muitos, muitos trabalhadores nessa área. E comecei a pegar uma lista de empresas no Job Bank do Canadá. Vou deixar o link na descrição aqui para vocês e vou deixar aqui também. Comecei a pegar o e-mail das empresas e a enviar aquele e-mailzinho que eu fiz com o currículo dele anexado. E foi isso. Fiz isso por dias e dias e dias para várias empresas, até que eu tive resposta de uma empresa. Uma empresa só. O que tá ótimo. Glória a Deus por isso, porque a gente imaginava que nenhuma empresa ia responder, né? Esse empregador, ele quis saber um pouco mais sobre a nossa história, porque a gente estava tão interessado em imigrar para o Canadá, principalmente porque o Lucas tinha uma empresa de construção lá já. E por que então, né, sair da sua zona de conforto e mudar para um outro país? Nós respondemos os e-mails e ele quis marcar uma chamada de vídeo, só que na época acabou não acontecendo aquela chamada de vídeo. O meu esposo estava tendo muitos trabalhos lá nos Estados Unidos, estava muito ocupado e para nós
naquela época, naquele momento, não estava valendo muito a pena, até mesmo financeiramente. Mas, quando Deus quer, não importa, Ele vai arrumar um caminho, porque, né, Ele vai fazer o que Ele quer. Ele tá no controle, não é nós que estamos no controle. E foi assim que as portas começaram a se fechar nos Estados Unidos para nós. A empresa do meu esposo estava super ocupada, super busy durante meses e meses e meses, até que em dezembro tava bom, janeiro acabou. Em janeiro já não tinha mais trabalho nenhum, todo mundo que trabalhava para ele teve que trabalhar em outro lugar, em outra empresa, em alguma outra coisa. E ele começou a não ter trabalho, simplesmente assim. Deus fechou as portas de uma forma, assim, realmente foi impressionante. Quando isso aconteceu, eu acho que foi quando meu esposo de fato caiu na real e falou, tipo assim, peraí, tem alguma coisa aí que eu não tô entendendo direito, que Deus tá querendo que eu entenda e eu tô ali sendo teimoso. E realmente ele estava sendo teimoso. Foi então que a gente conversou e a gente falou, bom, vamos tentar de novo o Canadá. Eu já tava cansada desse processo todo, porque é muito cansativo e estressante esse processo de mudança, de procurar emprego e de tudo mais. Gera, querendo ou não, uma ansiedade pra nós. Mas eu falei pra ele, bom, vamos ver, né, se a gente acha alguma empresa, se Deus abre algum caminho. Eu não tô mais com aquele ânimo de ficar procurando emprego, mas foi então que eu abri o Job Bank só por curiosidade e tava lá. A mesma vaga foi anunciada naquele dia. A mesma vaga que daquele mesmo empregador que a gente conversou 6 meses atrás ainda estava disponível. O que a gente falou, meu Deus, realmente é Deus, né? Porque 6 meses depois, a mesma vaga sendo anunciada no mesmo dia que a gente decide, de fato, mudar para o Canadá. E aí, o que a gente fez? Mandou um e-mail pro empregador de novo sobre aquela videochamada. A gente falou, né? Cara de pau mesmo, assim, olha. E aí, aquela chamada de vídeo, vamos fazer? A gente estava muito ocupado ano passado, vamos sinceros, a gente estava muito ocupado ano passado, mas o plano ainda tá de pé e a gente gostaria de fazer essa chamada de vídeo, se você se interessar. Marcamos a chamada de vídeo, aconteceu na mesma semana. E aí, pra nossa surpresa, o empregador, ele sabia já de todo o processo que a gente tinha que passar como um trabalhador estrangeiro. Isso ajudou demais, demais, demais. Foi muito Deus, assim. E assim que acabou aquela ligação, já começamos a todo o processo de conversar sobre quais seriam os próximos passos e tudo. O que demora um tempinho ali, né, pra de fato engatar. No nosso caso, demorou alguns meses, acho que 3 ou 4 meses, pra de fato a gente submeter a nossa LMIA, que era o que a gente precisava para conseguir vir pro Canadá. E aí, depois de alguns meses, a nossa LMIA também atrasou demais para ser aprovada. Depois de alguns meses, a LMAI não estava sendo aprovada, então a gente falou, a gente não pode mais ficar aqui nos Estados Unidos. Deus tá fechando as portas de vez mesmo, porque o Lucas já estava sem trabalho, o nosso aluguel ia ter que ser renovado em setembro, e tudo tava ficando bem mais difícil para nós, então a gente falou, bom, vamos tomar um ato de fé e vamos pro Brasil. A gente espera lá, quando essa LMAI sair, a gente vai pro Canadá. A gente não sabe quanto tempo vai demorar, mas vamos na fé, né? E aí fizemos, compramos nossa passagem pro Brasil totalmente na fé. Quando a gente comprou nossa passagem pro Brasil, começamos assim, foi com um mês. Começamos a empacotar as coisas, começamos a vender tudo, começamos a falar para as pessoas, começamos, enfim, a agir de fato naquilo que a gente estava esperando meses, né? Quando faltava uma semana para nossa ida de volta para o Brasil, a gente fez a nossa festa de despedida. Foi um final de semana muito, muito, muito especial. Acho que foi um dos finais de semana mais especiais da minha vida, a nossa despedida dos Estados Unidos. Tivemos orações e momentos com os nossos amigos, nossos irmãos na fé, que foram, assim, muito especiais. E eu fico até emocionada só de falar, porque foi realmente muito especial. E Deus, que, né, é tão perfeito, fez tudo tão perfeito, que no dia depois da nossa despedida, nosso despedida foi no domingo, na segunda-feira de manhã, eu recebi um e-mail falando que a LMAE tinha sido aprovada. Então,
uma semana antes da gente sair dos Estados Unidos por fé. Deus permitiu que aquele único documento que a gente precisava que fosse aprovado, foi aprovado. Então a gente não saiu dos Estados Unidos confusos e envergonhados. Deus fez tudo perfeito, então a gente saiu de lá com o documento que a gente precisava na mão. Passamos um mês no Brasil, como a gente já tinha planejado. O Lucas não ia para o Brasil já fazia o quê? 5 anos. Então foi muito gostoso. Ele fez surpresa para a família dele. E eu conheci a família dele toda, o Lucas conheceu toda a minha família, porque a gente ainda não conhecia a família um do outro, assim, né, pessoalmente. Eu falo assim, os tios, avós e tudo mais, os pais a gente conheceu. Enfim, tivemos momentos especiais lá e um mês depois, em outubro, a gente veio pra cá aplicar também na fé, no Border, pro nosso Work Permit. Foi um processo todo extremamente arriscado, assim, desde o início, porque a gente tinha muita chance de ser negado. Muitos consultores, muitas pessoas falaram pra gente que era impossível, que a gente não ia conseguir nem sequer entrar no Canadá. Falaram pra nós que a gente não ia conseguir nem se entrar no Canadá. Mas eles não contavam que, gente, não existe isso de impossível ou não pra Deus. Pra Deus tudo é possível e se for da vontade dele, ele vai fazer as coisas acontecerem. Tanto é que foi exatamente o que aconteceu conosco. Deus fez as coisas acontecerem, mesmo quase todo mundo falando pra gente que era impossível, aconteceu, a gente teve aquele visto aprovado. Eu posso contar mais detalhes sobre como foi tirar o visto do Border em outro vídeo, mas esse aqui já tá ficando um pouquinho longo demais. E é isso, esse é um pouco da nossa história de como foi toda a vinda pro Canadá de fato. Espero que vocês tenham gostado, deixem nos comentários qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa que eu puder ajudar. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!